Bom dia, como vocês estão? Mulheres lindas, maravilhosas. Espero em algum momento desse dia, quando vocês acordarem, eu vou encontrá-las muito bem e premiciando a Deus, ouvindo o nosso devocional de hoje. Estamos hoje no dia 37. Olha que bênção! Já faz 37 dias que nós estamos aqui todos os dias, sem falhar, para a honra e glória de Deus. Porque até que o Senhor nos sustentou todos os dias. Graças a Deus. Obrigada por todas vocês que entram aqui. Obrigada a todas vocês que compartilham essa mensagem. E lembrando, essa é a nossa 6ª semana e o devocional tem apenas 8. Este aqui no caso. Mas calma, que provavelmente Deus vai nos entregar algo até o final desse ano para que a gente possa estar juntas novamente. Eu já estou em oração. Deus tem falado ao meu coração sobre um outro propósito que eu acho que vai ser assim, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Ontem eu deixei um convite para vocês lá no nosso grupo, né, aqui onde eu faço a live, sobre a minha imersão. Assistam depois os vídeos que eu coloquei lá, quando vocês tiverem um tempinho. São videozinhos rápidos onde eu explico o que é o E-Mulher, o que é essa imersão, né? O que vocês podem viver lá dentro. E eu tenho certeza absoluta que no dia 8 de março, no Dia das Mulheres, vocês serão transformadas. Esse devocional já está fazendo de vocês, eu acredito, a melhor versão que vocês podem ser em Cristo. E eu quero ajudar vocês a resgatar aquela mulher adormecida no meio de um puerpério, no meio de um casamento fracassado, de dívidas, necessidades. A gente se perde ao longo do caminho. A gente perde a nossa feminilidade, a gente perde a nossa essência, a gente perde as forças. Só que aí dentro existe uma mulher com um propósito muito maior do que um corpo que foi devorado pela gestação. Contar um fato para vocês. Na minha 4ª turma do E-Mulher, tinha uma moça que falou pra gente assim, que depois daquela imersão, naquele momento que ela estava vivendo aquela imersão, ela deu conta de que há 8 anos ela não tinha espelho na casa dela. Que ela se divorciou tem um tempo, acho que talvez os 8 anos, não me recordo. E ela engordou muito, ela se descuidou porque ela é mãe sozinha. E ela falou que ouvindo tudo que a gente estava vivendo ali, ela percebeu que ela não tem espelho em casa. Que ela tinha um espelho desse tamanho dentro do banheiro dela e que há muitos anos ela não olhava no espelho. Tem noção? Então é isso que eu quero. Porque aqui nesse devocional nós estamos fortalecendo o nosso espírito. Nós estamos enfrentando gigantes aqui, visitando o passado, falando de raízes, falando de perdão. E lá nós vamos viver isso numa intensidade maior. Então, assim, eu quero deixar um convite para vocês. Hoje eu vou postar no individual de vocês o que eu tenho de surpresa para vocês, né? O formato desse convite e tudo mais. E eu vou ficar muito feliz de ter vocês lá comigo. É um momento que vai ser único, eu tenho certeza que transformador na vida de vocês. Amém? Hoje a nossa palavra é o alinhamento que amadurece. O alinhamento que amadurece. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, Pai amado, nós te pedimos licença, Pai, para entrar agora na Tua presença, Pai. Entraremos agora em unidade, mulheres unidas, com propósito, mulheres muitas vezes improváveis. Estamos aqui, Pai, na Tua presença, Jesus, pedindo licença para estar na Tua doce, grandiosa presença, Pai. Senhor, nós consagramos a Ti o dia de hoje, Pai. Nós consagramos a nossa leitura, a nossa vida, a nossa casa, Senhor. Nós não sabemos o que iremos enfrentar ao apartar das nossas casas, das nossas famílias, mas o Senhor já conhece o nosso amanhã. O Senhor já conhece a nossa uma hora depois. O Senhor conhece o nosso futuro, Pai. Por isso, Senhor, blinda o nosso coração das ansiedades, Pai, porque a ansiedade é viver no futuro, Jesus, e nós queremos viver e prestigiar o presente, que é o presente que o Senhor nos deu, Pai. Talvez nesse momento estejamos passando por dificuldades, nós estejamos com sonhos que estamos limitadas, com o sentimento de estarmos amarradas a algo que não engaja, que não vai para frente, algo que
um sentimento de correndo em círculo. Senhor, nos liberta disso, desse espírito de perseguição, desse espírito de agonia que ronda a nossa casa muitas vezes, a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, Pai. Então eu te peço, Senhor, aqui, intercedendo por cada vida de mulheres que entrarem nessa live hoje, Jesus. Hoje será um dia de virada. Hoje será um dia onde nós declaramos vitória, Pai. Até o final desse dia, Jesus, tudo aquilo que poderia dar errado, até o final desse dia, todos os planos que nós temos, desde que eles estejam alinhados ao Senhor, que nós estejamos prontas para receber a Tua bênção e a vitória, Jesus. Porque a justiça do homem pode ser falha, mas a justiça de Deus não, Jesus. Então eu oro, Pai, visita cada lar aqui, visita cada coração, visita cada mente de cada mulher que está aqui nessa live hoje, Jesus. Que nós possamos alcançar milhares de mulheres com o devocional da Viviane. Que o Senhor possa abençoar a vida dela por tantas palavras bonitas, por ter um coração tão quebrantado, por ter cumprido a missão com excelência ao escrever esse livro, Jesus. Senhor, que o Senhor possa visitar o meu lar, que o Senhor possa visitar o lar dos nossos familiares, que o Senhor possa trazer a paz, Jesus, a paz que excede todo o entendimento, Pai. Hoje eu declaro, será um dia de bênçãos, de vitória, um dia maravilhoso. Até aquilo que era para dar errado, nós iremos olhar com um olhar de bênção, Pai. Porque reclamar não é uma opção, mas clamar a Ti sim, Jesus. Mesmo em qualquer dificuldade, Senhor, que nós possamos clamar a Ti, agradecer a Ti, em tudo Te dar graças, Pai. Fala conosco na leitura de hoje, em cada palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, mulheres. Vamos lá. O alinhamento que amadurece. Resistir ao aguilhão só te trará dor. Atos 26:14. Um minutinho. Se você chegou a um ponto da vida em que já não consegue combater os desafios e deixou de ter expectativas quanto à sua área de atuação, dons, chamado ou ministério, deixe-me dizer uma coisa. Isso provavelmente não tem a ver com o inimigo. Talvez você esteja passando por um período de provação, cansaço ou até alinhamento divino. A gente às vezes tem mania de falar que tudo é culpa do inimigo, né? Acho que eu já até falei aqui nessa live que muitas coisas a gente dá as brechas, mas muitas coisas que acontecem na nossa vida não são brechas, são permissões divinas, são escolhas que fazemos, né? Então aqui tá falando um período de provação, cansaço ou até alinhamento divino. E ele tem como objetivo nos reposicionar. Caso o Senhor queira nos alocar em um novo posto em seu exército, um novo emprego, uma nova área ministerial, uma nova maneira de conduzir as coisas em seu lar, e um casamento, um novo país, um curso universitário que não estava em seus planos, e por aí vai. Seja como for, esse alinhamento certamente levará você ao amadurecimento. Não temos como dissociar um do outro. No momento para que essa transição aconteça, antes precisamos entender o que o Senhor está fazendo e o que deseja realizar. Do contrário, acabaremos lutando contra Deus e o que Ele deseja realizar. Além do mais, muitas de nós podem se sentir feridas por não conseguirem avançar e frutificar em determinadas áreas. E o motivo talvez seja a insistência em um combate que o Senhor já pediu que você renunciasse. Se essa é a sua realidade, se você está cumprindo o propósito qual o Criador a formou, então está, na verdade, recalcitrando todos os aguilhões de Deus. Foi exatamente o que aconteceu com Paulo. Gente, às vezes a gente está insistindo em algo que não é o que Deus tem para nós, e a gente questiona Deus, mas eu quero tanto isso, mas você em momento algum parou para perguntar se era isso que Deus tinha para você. E você está dando murro em ponta de faca, está se frustrando por algo que não está dando certo, porque você nem sequer perguntou para Deus se é isso que Ele tem para você, você nem sequer orou antes talvez de realizar algo, e a gente sente que às vezes algumas áreas estão travadas na nossa vida, porque a gente não está com alinhamento com o que Deus tem para nós. Volto a dizer, nós estamos remando para a direita, mas a direção de Deus é a esquerda. É o que Deus tem para nós, para você, é ir para a esquerda. Então a gente precisa estar alinhado com Deus em relação a isso, para que a gente também não se frustre. O apóstolo perseguia os cristãos, acreditando que isso agradava ao Senhor. Porém, essa não era a vontade divina, até que no caminho
Rumo a Damasco, Deus tratou de fazê-lo parar. Saulo, para quem não sabe, Paulo chamava-se Saulo. Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra aguilhões? Atos 26:14. O Senhor precisou cegar Paulo momentaneamente, a fim de que ele pudesse dar-lhe ouvidos. Estou tentando fazê-lo parar. Você não está no centro da minha vontade. Eu reposicionarei você para que de fato conheça que eu sou e cumpra os meus planos para a sua vida. Então, às vezes, a gente está fazendo algo, está fazendo e não está dando certo. Recalcula a rota, fala com Deus. Deus provavelmente está te livrando de algo, ou você não está tendo sucesso porque não é algo do agrado de Deus. Você precisa estar alinhado assim. Será que isso que eu estou fazendo agrada ao coração de Deus? No caso, Paulo estava perseguindo os cristãos. Tipo assim, achando que estava fazendo uma coisa boa, achando que estava honrando a Deus por isso. Até que Deus precisou pará-lo. E parou ele com uma cegueira. Ele de fato ficou cego, ficou cego de verdade. O aguilhão era uma ponta de ferro utilizada para deter os cavalos, ou bois. Quanto mais o animal reagia contra o aguilhão, mais se machucava. Da mesma forma, resistir à mudança e o alinhamento que Deus deseja realizar em você é dar murro em ponta de faca. Você vai se machucar e ainda por cima será privada de viver uma nova estação com Ele. Mas bem, é verdade que o alinhamento e a mudança não vêm sem pressão. Quando fui tirar a carteira de motorista, o instrutor percebeu que estava com medo. Por isso imaginei que ele iria me levar a um lugar tranquilo e me ensinar os comandos, passo a passo, até que eu me sentisse segura para encarar o movimento da cidade. Em vez disso, ele me jogou direto no trânsito, em meio ao alvoroço. Ao fim da aula, perguntei, por que fez isso comigo? A resposta dele foi simples, porque quando o aluno tem medo, nós o jogamos na panela de pressão. Ele fica pronto bem mais rápido. O instrutor estava certo. Sabe o que aconteceu comigo na prova? Passei de primeira. Meu conselho a você hoje é: aceite um alinhamento de Deus. E se tiver um direcionamento divino, pare o que está fazendo e permita-se ser reposicionado pelo Senhor. Quem sabe você não esteja deixando de viver o propósito para o qual Deus a formou, recalcitrando contra os aguilhões? Obedeça ao instrutor e vá em meio ao trânsito. Depois me conte o resultado. Gente, vou contar para vocês uma coisa. Quando eu virei corretora de imóveis, em 2020, vou contar. Eu sempre soube vender. Então, eu trabalhei no banco com 18 anos. Eu fazia a unha das minhas amigas com 13 anos. Eu trabalhei na Queda Livre 2 anos seguidos de final de ano. Então, eu sempre estava ali fazendo alguma coisa, vendendo algum tipo de serviço para ganhar dinheiro. Quando eu comecei no mercado imobiliário, foi uma fase muito crítica da minha vida. Eu acho que eu já contei isso na rede social, já contei isso nas minhas imersões, mas estou contando aqui de novo. E aí, eu não sabia nada. Eu não sabia o que era um rodapé, eu não sabia o que era pé direito alto, eu não entendia nada. As nomenclaturas utilizadas no meio do mercado imobiliário, não entendia nada. Estavam falando japonês pra mim, porque não era nem inglês, nem espanhol. Conforme eu fui me familiarizando com o mercado imobiliário, atendendo um cliente, outro, participando de reuniões, eu fui entendendo. Eu brinco que de japonês passou a ser inglês, depois passou a ser espanhol, até que eu consegui falar o português claro. Só que eu fui para a equipe de um gerente, qual eu gosto muito dele. Trabalhei com ele de novo quando eu saí da Build também. E eu sempre pedia para ele ligar para os meus clientes. Mesmo sabendo vender, eu sempre falava para ele ligar para os meus clientes. E eu pedia para ele me acompanhar nos atendimentos. E teve umas 2 vezes que ele não foi de propósito nos meus atendimentos. E teve vezes que ele falou para mim, eu não posso ligar para o seu cliente porque eu tenho tal coisa. Ou seja, ele me deixou ali, na jaula com os leões, sabe? Para que eu pudesse me virar. E isso me amadureceu tanto que em 1 ano eu já era gerente de uma equipe. Apesar de eu ter uma vasta experiência em vendas, no mercado imobiliário eu não tinha. Coisa que o que me fez crescer foi ele literalmente me soltar no meio do trânsito. Eu lembro certinho que eu ligava para ele e falava assim, Erickson, você tem que ir comigo nesse atendimento. Ele falava, não, você vai sozinho, eu não vou poder porque eu vou estar fazendo tal coisa, não sei o que. Não, você vai, você consegue. E chegava muitas vezes na hora de ir pro atendimento, ele falava assim, vai indo lá, que daqui a pouco eu chego. E tipo assim, eu não tinha opção, eu tinha que fazer o negócio ali acontecer.
Então é exatamente bem parecido com essa analogia do instrutor de trânsito, né? É assim que nós somos forjados. Muitas vezes é no meio da batalha, né? O que eu falo, o mar calmo não faz bons marinheiros. Então, eu acredito que a gente tem que estar ali no meio e assim, pegar aquele problema, aquela situação e encarar de frente, para que a gente possa ser moldada e brecar também. Não está dando certo, não é o que Deus tem para mim. Ei, para. Não significa que aquilo não está dando certo, que nada vai dar certo na sua vida. Não vamos generalizar. A energia que você vibra, do tipo assim, não deu certo isso, aí depois não deu certo isso. Quando você começa a contabilizar as coisas que não deram certo, você já está vibrando uma energia super de frequência baixa. Então, tipo assim, eu acordei e bati o dedinho no canto da porta. Que isso aí é aquilo que já tira a gente do sério, né? Às vezes até quebra o dedo. Aí depois disso, você reclama, e depois disso você já acordou, a pasta de dente que você foi, o pinguinho que faltava para acabar a pasta de dente, você põe na escova, cai no ralo. Aí você fala, nossa, hoje não é meu dia. Aí você sai do quarto, acontece alguma coisa, tropeça no sapato. Aí você vai ver o café, não tem café. É uma série de acontecimentos, porque você está começando a vibrar isso, você já começou o seu dia vibrando isso, entende? Teve um dia que eu acordei, fiz aqui o devocional, fui comprar pão na padaria e eu sabia que tinha acabado o café. Aí eu fui na padaria, mas eu ia sair de casa, o café. Eu fui lá na padaria, comprei o pão, eu esperei o pão, foi até um dia que eu postei uma enquete, quem gosta do pão quentinho, quem espera, esperei 5 minutos o pão sair. Vim com o pão pegando fogo na sacola assim, ó. Nossa, eu vou pôr água para ferver. Quando eu cheguei aqui, eu tinha esquecido o café. Eu tinha academia às 8h30 nesse dia. E tipo assim, já era quase 7 horas da manhã. E aí eu falei, e agora não tem café? Eu desci no mercadinho aqui do meu prédio para comprar café, não tinha café. Eu tive que subir, pegar a chave do carro e descer para ir no supermercado aqui desse aqui no Jaú comprar café. Eu cheguei lá, faltava 10 minutos para abrir o supermercado. E acho que abre 7 horas ou 7h30, não me lembro. Faltava 10 minutos. Eu falei, eu vou descer na padaria de novo. Aí no meio do caminho tinha outro mercadinho, que é um moranguinho ali. Aí eu virei, desci, peguei o café no moranguinho, subi, fui fazer o café. Naquilo eu já tava assim, ó, não é possível, né, pra eu tomar café hoje. Nossa, o que mais? Nossa, comecei o dia tão bem, pra que vai acontecer isso? Essas ondas de pensamento até vieram, mas eu não vibrei isso. Eu só respirava e falava, tá tudo bem, eu vou ali no de baixo comprar. Tá tudo bem se não der tempo de eu tomar café. E eu só falava, tá tudo bem se eu chegar atrasada na academia. Eu vou mandar mensagem, vou ver se eu posso ir às 9h30, porque eu tinha que acordar com o Conrado, fazer aquele corre todo aqui de casa. Então, assim eu fui vibrando outras energias e vendo as coisas boas naquilo que eu tava passando. Mas sabe, uma coisa tão pequenininha, mas que começa assim, putz, não acredito. Ah não. Então assim, a gente precisa começar a enxergar com outros olhos, né? Às vezes a gente fala assim, aconteceu alguma coisa, né? Bateu o carro, estragou o carro. Pô, você vai ficar vibrando que isso deu errado, que isso aconteceu. Graças a Deus, eu não estava dentro, porque eu estava grávida. Porque eu tô grávida, eu não tinha criança, ninguém se machucou, né? Poderia ter sido muito pior. Então a gente precisa começar a enxergar o outro lado da situação. Entende? Então, que nós possamos no dia de hoje ficarmos alinhados à vontade de Deus e parar para refletir sobre o que nós estamos fazendo da nossa vida, que o sentimento é que está andando em círculo, mas às vezes não. Às vezes o andar em círculo é Deus querendo te mostrar que talvez você está na direção errada. E talvez Ele até prefira que você ande em círculo do que você tome o caminho errado. Porque depois é muito mais difícil voltar. Entende? Então se você estiver passando por algum momento desse na sua vida, se alinhe com Deus. Alinha com Deus o teu coração, o teu propósito, as tuas vontades. Amém? Então, é isso, mulheres. Muito obrigada pelo dia de hoje. Respondam a enquete lá no grupo. Eu vou entrar em contato com vocês uma a uma para falar sobre a campanha que eu estou lançando hoje para o dia da imersão do Ei Mulher. Eu tenho certeza que vocês vão amar passar esse momento. É no sábado, eu vou fazer no sábado à tarde. Antigamente, a imersão era um dia todo, nas outras edições que eu fiz. Mas esse eu vou fazer meio período, porque muitas mães, muitas pessoas falaram pra mim, Laís, eu quero ir, mas eu não consigo deixar meu filho um dia inteiro com outra pessoa, eu sou de fora, pra eu ir de manhã, voltar de tarde, fica muito tempo fora de casa. Então,
Meu coração, assim, pensou, eu preciso fazer algo que eu consiga atender um número maior de mulheres, né? Que eu consiga trazer isso, essa experiência para várias pessoas. Então vai ser meio período, vai ser à tarde, no dia 8, aqui em Ribeirão Preto. E eu fiz uma campanha especialmente para vocês que são da comunidade, uma campanha promocional, vamos dizer assim, para vocês estarem comigo. Eu sei que tem gente que passa por essa live que tá esperando ansiosamente por esse momento, que não conseguiu em nenhuma. Eu já fiz quatro edições. E é isso. Assistam os vídeos que eu postei lá, tô contando para vocês um pouquinho da trajetória e votem lá na enquete que eu deixei, para que vocês possam receber uma mensagem minha com esse link. E eu quero muito ter todas vocês que eu consegui ter aqui no dia 8, eu vou ficar muito feliz. Bom, um beijo, amém, muito obrigada, fiquem com Deus.